O tema de hoje é sobre estratificação social, consciência de classe, hierarquização de grupos sociais, conceito e exemplos de classes sociais. Vamos falar sobre isso? O que é classe social? Classe social é um conceito da sociologia que se refere à divisão socioeconômica do mundo em um sistema capitalista. Há uma hierarquia de grupos sociais, as classes, que possuem diferentes importâncias e ocupam diferentes cargos dentro da divisão social do trabalho. Chamamos de estratificação social o fenômeno que permite essa divisão. A classe social diz respeito ao acesso que diferentes pessoas têm aos recursos econômicos disponíveis para a sociedade. Sendo assim, falar de classes sociais é também falar sobre desigualdades de propriedade dos bens materiais. Assim, grandes grupos de pessoas e camadas da sociedade fazem parte de alguma classe, dependendo do seu poder econômico. Você está no canal Amor Além da Diversidade. Aproveite o nosso conteúdo, se inscreva e ative o sininho de notificações para acompanhar nossos próximos vídeos. As classes sociais podem ser definidas da seguinte forma. Classe social para Max Weber. Max Weber não se restringe somente ao critério econômico para definir classe social do indivíduo. Para ele, a posição social de um indivíduo é resultado da combinação de 3 fatores, como o status, que seria a honra e prestígio, a riqueza, que está relacionado à renda e posses, e o poder, ou seja, a capacidade de influência sobre os outros segmentos da sociedade. Weber também não minimiza a preponderância do aspecto econômico, sendo esse fator que gera uma situação de classe, em que um grupo possui condições similares quanto à possibilidade de possuir ou não bens materiais, atributo de posição dentro da estratificação social que confere privilégios e deferências. Classe social para o IBGE. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, é um dos principais órgãos de pesquisa socioeconômica do Brasil. Em seus estudos, é utilizado o critério por faixas de salário mínimo, classificadas de classe A até a classe E. Além do IBGE, é importante entendermos que a Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa, ABEP, é mais um órgão de referência para classificar as classes sociais. Nesse instituto, é utilizado o critério de bens e serviços. Por exemplo, quantos banheiros, geladeiras ou carros o indivíduo possui, ou se a rua onde mora é pavimentada. A maneira mais fácil e simples de definir os padrões de cada classe social pelo IBGE é por meio da renda familiar mensal. Porém, nem sempre esse indicador socioeconômico é satisfatório, sendo necessário, em alguns casos, analisar a condição socioeconômica de uma pessoa com base em outros indicadores, como aqueles que foram mencionados anteriormente. Exemplos de classes sociais com base na faixa das famílias brasileiras. Classe A, acima de 20 salários mínimos. Classe B, de 10 a 20 salários mínimos. Classe C, de 4 a 10 salários mínimos. Classe D, de 2 a 4 salários mínimos. Classe E, recebe até
2 salários mínimos. Classe social para Karl Marx. Para Karl Marx, o conceito de classe social enfatiza o conflito. Desse modo, há 2 classes que sempre estiveram em conflito: a proprietária e a não proprietária. Em uma perspectiva histórica, o Marx descreve como no modo de produção escravista havia dicotomia entre os escravos e seus donos. Depois, no feudalismo, a posição era entre os servos e os senhores feudais, e no capitalismo, esse conflito se dá entre o proletariado e a burguesia. Classe social no Brasil. No Brasil, a raça social é uma condição que afeta diretamente a renda, pois a maioria da população, que é negra, carregam as consequências da exploração da escravidão. Além disso, o racismo estrutural ajuda a dificultar a entrada de pessoas negras nas classes mais abastadas. Logo, o problema da concentração de riqueza nas mãos de poucos e uma maioria populacional pobre deve ser visto considerando questões importantes, como raça e gênero. Nesse sentido, é importante entendermos que não somos indivíduos sem história, sem cor ou sem gênero. Nós já nascemos em uma sociedade complexa e hierarquizada. Por isso, a importância de entendermos essas relações sociais. O que é estratificação social? O conceito de estratificação social está relacionado às relações de poder entre as classes dentro de uma sociedade. Em outras palavras, existe uma estrutura social que mantém as pessoas em determinadas posições econômicas por décadas. Por exemplo, as classes altas são a minoria da população e, ao longo de décadas e gerações, permanecem da mesma forma, com muito ou mais poder aquisitivo. Dessa forma, por mais que toda a sociedade trabalhe e produza riqueza, ainda assim existem relações de poder que ajudam a sustentar um grupo pequeno de indivíduos na condição de pessoas ricas. Uma sociedade estratificada é uma sociedade dividida em classes sociais. Uma das características da estratificação é a capacidade de mobilidade social que uma pessoa tem de migrar de uma classe para outra. Essa possibilidade de mudança de classe é mais difícil de acontecer nos grupos capitalistas, que apesar de algumas pessoas falarem na meritocracia, onde o ganho acontece em cima do mérito pessoal adquirido pelo esforço e pelo trabalho, tendem infelizmente manter um grupo fechado de pessoas com o poder econômico adquirido por meio da herança. Uma pessoa rica deixará a sua riqueza para os filhos e netos, facilitando a vida social de todos os envolvidos, enquanto uma pessoa pobre, que não conseguiu ascender socialmente com essa mesma facilidade, tem mais dificuldade para estudar, trabalhar e investir o dinheiro que ganha. Como acontece a hierarquização dos grupos sociais? Essa divisão, diferenciação e hierarquização dos grupos sociais se dá mediante a sobreposição de determinados fatores, como a profissão, a renda, o prestígio, o poder político, a bagagem cultural e os hábitos de consumo.
O que é consciência de classe? Para Engels e Marx, consciência de classe nada mais é que a percepção do seu próprio papel no sistema produtivo, seja ele como produtor de riqueza ou como proprietário dos meios que ajudam a gerar riqueza. Essa percepção é constituída ao longo do tempo por meio da luta de classes e envolve o reconhecimento da própria condição econômica, identificando outros indivíduos na mesma condição, a desenvolver uma gama de interesses em comum e organizar-se politicamente para viabilizar as demandas desses mesmos grupos. Aproveite para assistir também o que é xenofobia, o que é diversidade religiosa e o que são direitos humanos. Link disponível na descrição. Agradeço a você que chegou até o final desse vídeo e aproveite para curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.